Para mim, o Fluminense é o maior vencedor da rodada, tá? Porque se a gente pegar a tabela de classificação, foi uma rodada basicamente perfeita para o Flamengo, que venceu e viu o Botafogo empatar e o Palmeiras ser derrotado pelo Fluminense. Então, o Flamengo ganha uma posição e se aproxima do Botafogo tendo um jogo a menos. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Vamos falar muito sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, rodada boa, rodada de bons jogos. E vamos falar sobre todos eles. Eu tô aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Alex e com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los. Hashtag Troca de Passes. Terminou agora no Maracanã e o Fluminense venceu seu segundo jogo consecutivo sob o comando de Mano Menezes. Bateu o Palmeiras, né, um dos times que estão lá na parte de cima da tabela, no G4. O Fluminense venceu pelo placar de 1-0, gol de John Arias. Coutinho, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. É uma vitória que pode dar um novo ânimo para, quem sabe, o crescimento do Fluminense na competição. Coutinho, boa noite. Fala, Felipe, tudo bem? Boa noite para você, parceiro Alex também. Todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Com certeza, para mim o Fluminense é o maior vencedor da rodada, tá? Porque se a gente pegar a tabela de classificação, foi uma rodada basicamente perfeita para o Flamengo, que venceu e viu o Botafogo empatar e o Palmeiras ser derrotado pelo Fluminense. Então o Flamengo ganha uma posição e se aproxima do Botafogo tendo um jogo a menos. Mas o desempenho do Flamengo não foi tão bom assim. Já o Fluminense, né, que venceu na última rodada e era isso que precisava para tentar retomar a confiança, fez um jogo bem equilibrado com o Palmeiras, que era o vice-líder do campeonato. E pelo segundo jogo seguido não sofreu gols, né? Será que é coincidência? Tem um rapaz chamado Thiago Silva jogando na defesa do Fluminense, né? O Fluminense desde fevereiro não ficava 2 jogos sem sofrer gols ainda pelo campeonato estadual. E a gente está vendo ele na tela aí. Para mim está fazendo muita diferença dentro de campo e também para o ambiente do clube. Isso aí o Alex pode até falar bem melhor do que eu. Com detalhe, né, Coutinho, Alex, amigos do Troca, eu disse isso aqui depois da última vitória do Fluminense contra o Cuiabá. Eram 16 jogos seguidos do Fluminense no campeonato, todos eles tomando gol. Na estreia do Thiago, o Fluminense passou pela primeira vez em branco no campeonato, né, sem tomar gols. E hoje, coincidentemente, na segunda partida de Thiago Silva como titular do time, o Fluminense de novo passa com o Fábio ileso no jogo do Maracanã, com mais de 51 mil torcedores. Alex, queria falar também sobre o líder Botafogo, que hoje foi ao Morumbis e empatou com o São Paulo num ótimo jogo por lá, né, Alex? Bem-vindo de volta, tava de férias, ficou na moleza, no chinelinho, férias, né? 10 dias pra mim são férias. 9. 9, tá bom, roubei rouba dias meu, que eu pego lá na frente. Mas vamos ouvir Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras, deu entrevista, além de Thiago Silva e Arias, todos os jogadores que participaram desse clássico no Maracanã. Tomamos um gol de um contra-ataque. Acho que o jogo, fizemos um bom jogo, mas futebol é isso. Tem que estar ligado, concentrado os 95 minutos, 96 minutos que dura o jogo. E num jogo assim os detalhes fez muita diferença. Bom, vitória muito importante, necessária, como eu falei de que eu cheguei. Eu acho que a torcida hoje fez um show, na verdade, apoiou o time, foi junto com o time desde o primeiro momento. E eu acho que nós estamos nesse momento, que precisamos que todo mundo esteja junto, que todo mundo esteja fechado, porque eu sei que esse clube, quando todo mundo puxa para o mesmo lado, consigue qualquer objetivo. Então nós estamos muito focados, sabendo que vamos passo a passo, sabe? É pouco a pouco que a gente vai voltando a se encontrar, voltar a ganhar e voltar para sair dessa situação que nós estamos. Cara, é um dia muito especial para mim. Fazem 15 anos, já quase 16 que eu saí daqui, meu último jogo com essa camisa. E voltar num momento difícil, para mim não está sendo fácil. Jogamos há 3 dias atrás, chegamos no Rio 6 horas da manhã da segunda-feira.
pouco tempo de recuperação, eles tiveram um dia a mais. E mesmo assim, com a entrega de todos, né? Eu acho que nós merecíamos o resultado mais do que eles. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Fluminense hoje. Por tudo que apresentou e apesar do jogo ser muito disputado, né? Mas é muito especial, cara. Não tem explicação. Família toda aí. Meus filhos, minha esposa. Semana que vem vou embora. E aí eu vou ficar aqui ainda nessa missão. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza que a família Fluminense vai me acolher. E só uma última pergunta, a gente falava durante a transmissão que você tem noção do peso da sua imagem, você hoje está com uma braçadeira que representa, né, a conscientização para a inclusão das pessoas com espectro autista. Por que é tão importante essa cruzada? Cara, é importante, a gente sabe que não está no mês, né, deles, mas o dia deles é todos os dias. Então representa muito para mim tá com essa braçadeira hoje, num dia tão especial para mim e para o clube. E dedico essa vitória para todas essas pessoas que umas mais necessitadas que as outras, mas sempre com autoestima, com um sorriso no rosto. Eu acho que a gente tem que tirar essas coisas e levar para a nossa vida, que a nossa vida é muito boa. E eu acho que representa muito para mim estar com essa braçadeira hoje, apesar que todos hoje foram capitães do time. Eu sou um dos líderes. Então, para mim, é ainda mais especial por estar voltando ao Maracanã e de estar podendo dedicar essa vitória para eles. Tá aí Thiago Silva, que entrou muito bem no time do Fluminense, ajudou certamente na autoestima, no público do Maracanã hoje, né, que foi bem superior ao que o Fluminense vinha tendo ao longo do Campeonato Brasileiro e pode dar um novo ânimo. Em termos de classificação, Coutinho e Alex, aliás, eu faço o seguinte, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o pessoal, nossa cabine, o pessoal que transmitiu o jogo, o Márcio Meneghini, o Grafa, a Aline Calandrini, já estão prontos aqui para participar com a gente, né, e falar mais dessa vitória importantíssima do Fluminense. Estava falando sobre o ambiente, né, e nessa dura caminhada do Fluminense, eles serão muito importantes para a retomada do time, né? Porque qualquer movimento do torcedor mais exaltado, mais nervoso, de cobrança, pode fazer com que os erros dentro do campo aumentem também, né, Márcio? Boa noite, bem-vindos ao Troca de Passes, meus amigos. Boa noite, Nis, Coutinho, Alex, um abraço para vocês. Pois é, foi muito importante a participação do torcedor, uma festa bonita, empurrando o time, desde antes, né? Já estava fazendo um barulho muito legal. Agora, me chama a atenção, a Aline Grafa, o Thiago Silva dizendo que foi pouca recuperação, que é difícil, não sei o que, pouco. Mas imagina se tivesse uma boa recuperação, porque o cara tá voando, né? É impressionante. E o Grafite trabalhou no jogo anterior também, e esse impacto me chama muito a atenção. No jogo anterior a gente já marcou, foi o primeiro jogo que o Fluminense não tomou gol. Bom, já são 2 e o Thiago vai tomando conta e hoje acho que já dá para chamar no começo de retomada do Flusão, né, Grafá? É verdade. Boa noite, Menê, boa noite, Aline, amigas e amigos do Troca. Alex, bem-vindo de volta, Coutinho, Diniz. Realmente é importante, né? Ele colocou ali que chegou na segunda de manhã, já treinaram, já concentraram e hoje já estavam em campo mesmo. E é difícil para um jogador da idade dele, o quarto e domingo, ele não está acostumado com isso. Lógico, o começo, você está naquela empolgação, naquela vontade, mas tem que saber dosar. Ele é um cara que se conhece bem o corpo dele, vai saber controlar isso de boa. E o Fluminense conseguiu uma vitória que muda de patamar o time no campeonato, né? A vitória contra o Cuiabá era importante, mesmo vencendo, não tendo uma boa performance, mas era importante vencer, fazer 3 pontos, começar a se movimentar nessa zona de rebaixamento do campeonato, mas hoje contra o Palmeiras, um time que briga lá em cima, que vai brigar por Brasileiro, vai brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, uma vitória hoje muda a fisionomia do Fluminense no campeonato. O torcedor apoiou do primeiro ao último minuto, a volta do Thiago, a volta do Arias, a volta do André. O Thiago Santos voltou a jogar bem, jogadores que estavam jogando mal voltando a jogar bem, falta recuperar o Cano ainda, mas é um outro Fluminense que começa a ver o campeonato de outra forma já, Márcio. E aquele jogo de detalhes como a gente imaginava, né, Aline? Por exemplo, no primeiro minuto a bola surgiu na pequena área, o John Arias estava livre, não conseguiu enquadrar o corpo, se ele bota na rede poderia ser uma história diferente. Foi bem mais difícil. A gente está vendo mais chances pro Fluminense, mas o gol só saiu no finalzinho. O Thiago Silva, outra coisa legal que ele falou, é que ali quando estava 0-0, final de jogo, duro, ele falou, se tivesse que sair algum time com a vitória, teria que ser o Fluminense. Você concorda com isso, Aline? Boa noite mais uma vez. Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos do Troca de Passes. Eu concordo
concordo. Eu falei sobre isso durante a transmissão, porque o primeiro tempo começou com o Fluminense melhor. No final do primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu dar uma equilibrada, mas tendo um pouquinho mais de posse de bola, mas sem conseguir ser o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Isso é verdade. No segundo tempo, o Fluminense volta melhor também. Aí o Palmeiras tem uma pequena melhora também, muito curta, muito rápida, e um jogo que ficou completamente aberto. As alterações do Fluminense funcionaram de forma... o Mano foi muito feliz, mais uma vez foi muito feliz. Porque você colocou o Serna, que é um jogador de muita velocidade pelo lado esquerdo, porque o jogo acabou ficando muito aberto. Nonato com muita vitalidade, querendo jogar, participando muito bem pelo meio de campo. Você colocou o Cauã, que vive um grande momento, né? Terceiro jogo seguido que acaba entrando, quarto jogo seguido que acaba entrando. Um Cano que realmente não vive uma boa fase, mas as melhores jogadas do primeiro tempo foi com a participação dele. Sendo esse jogador abrindo espaço, se movimentando, atraindo a marcação do Palmeiras. Então, assim, eu acho que o Fluminense foi superior ao Palmeiras, sim, mesmo que não tenha grande chance, mas conseguiu controlar, ter um pouquinho mais de volume durante algum tempo em si do primeiro e do segundo tempo. Gente, vocês repararam no Kevin Serna, eu fiquei muito surpreso, eu não imaginava, eu sabia que ele era um cara rápido, driblador, mas ele entrou com uma personalidade em campo, é dele essa arrancada, estreante, né, que veio do Alianza Lima, colombiano, naturalizado peruano, é um destaque também desse Fluminense tentando buscar uma retomada. Por outro lado, a gente estava aqui conversando, talvez o Palmeiras já esteja pensando nessa super maratona que vai ter com muitas Copas, o Rafael Veiga foi substituído na metade, pode ser por aí, né? Eu acredito que as trocas que acabaram acontecendo, ele está pensando no restante da temporada. Mas um Palmeiras que a gente sabe que é muito sólido, que é muito bem treinado, mesmo entrando peça, saindo peça, consegue manter seu padrão de jogo. Para mim foi muito estranho. Eu acho que dá pra gente tirar a dupla de zaga que entregaram muito, de fato. O Vanderlan no primeiro tempo, o início do Felipe Anderson, né, pelo lado esquerdo ali, depois acabou sentindo, tá sem ritmo. Dudu, sem ritmo também, o que é super normal. Flaco, um jogo muito abaixo, meio de campo que não funcionou. E acho que o meio de campo do Fluminense foi o segredo para esse jogo. Conseguiu controlar, ter mais volume de jogo. Então acho que um Palmeiras abaixo, sim, e vejo uma evolução ofensiva do lado do Fluminense, que conseguiu atacar com mais velocidade. E infelizmente não tivemos o Estevão, né? Poderia ser um duelo de Cauã Elias contra Estevão. Bom, o Estevão ainda está lesionado. Teve a volta do Lázaro, né? Que é um fator importante, jogador importante também para a equipe do Palmeiras. O Estevão não está em campo, não poderia estar em campo por conta da lesão, um jogador importante, mas como a Aline trouxe, né? O Palmeiras foi derrotado essa noite aqui no Maracanã, mas mostra a qualidade do elenco. Mesmo algumas peças estando abaixo do normal, que resultou num volume de jogo maior do Fluminense, mas o Palmeiras segue firme e forte no campeonato, brigando na parte de cima da tabela. Foi um jogo bom, importante para as duas equipes, e agora é tentar recuperar o mais rápido possível para a rodada de final de semana. Valeu, gente. Acho que o brother tá pintando na coletiva, né? Um caminho. Qual é a sua análise do jogo? Bom, primeiro, essa colocação sobre encontrar o caminho, eu acho mais importante do que tudo nesse momento que a gente estava atravessando. Porque é muito difícil você querer ir a algum lugar se você não sabe como você quer ir. É muito difícil chegar. Então, esse foi o primeiro papo meu com os jogadores, a minha primeira missão como técnico, nossa como comissão técnica. Mostrar a eles um conceito para que todos entendessem, para a gente fazer essa transição de um modelo que a equipe tinha e que precisava, dentro das avaliações, passar por uma transformação maior, menor, isso o caminho é que vai dizer. Então, acho que começa a aparecer esse caminho, minhas equipes jogam assim, e a gente começou a competir, primeiro, porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição, você igualar as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta no bom sentido, para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente, né? Com uma boa equipe, com uma equipe forte, tenho certeza absoluta que todos eles vão retomar a sua produção, porque fizeram isso ao longo da vida, são atletas tecnicamente espetaculares, vencedores, e a gente volta a vencer, faz a segunda vitória consecutiva. Eu acho que isso vai afirmar essa ideia. Boa noite, Mano. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902.
Mano, uma das grandes críticas do Fluminense em 2024 era a falta de consistência dentro do próprio jogo, né? O Fluminense começava alguns jogos bem, mas no segundo tempo caía muito de produção até sofrer o gol. Hoje foi diferente. O time pressionou muito o Palmeiras ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, criou chances de gol claras nas duas etapas. Eu queria te perguntar qual foi o principal ponto de mudança nesse tópico. É um pouco difícil, eu não vou falar para trás, né? Vou dizer o que a gente está fazendo. Tá? A gente joga um pouco mais posicional. Ao jogar um pouco mais posicional, você tem um desgaste menor. E esse desgaste menor faz a equipe guardar as forças para 90 minutos, que é muito necessário. Jogamos contra um adversário que exige muito da gente 90 minutos. Um adversário que não se desespera nunca, um adversário que fica tocando a bola, que sabe que num determinado momento vai ter uma chance. Então você também tem que ter maturidade de equipe para saber enfrentar isso. A gente soube dosar bem. Acho que os jogadores que entraram também entraram bem. Isso é importante quando você pensa nas alterações, que elas no mínimo mantenham a disposição e rendimento da equipe. E a gente começa a ganhar jogadores importantes. Chegaram também jogadores, né, que hoje já foi possível você ver alguma coisa em termos de jogada ofensiva de qualidade. Eu acho que é assim, mas tudo vem primeiro pela equipe e depois pelos jogadores individuais. Mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. O Fluminense hoje teve uma partida em que mostrou uma postura muito vertical e isso também, claro, deu como resultado um gol, gol marcado pelo John Arias. Queria que você falasse um pouco dessa postura do Fluminense e, se possível, falar um pouco sobre o Arias, que voltou recentemente, e também, claro, o Serna, que fez a sua estreia hoje. Boa noite. Boa noite. A gente é vertical contra uma equipe que dá a possibilidade de ser vertical. O Palmeiras te aperta muito, esse ano está apertando muito a marcação, muito alto. Toda a equipe, para te pressionar alta, ela te dá 50, 40 metros de campo. Né? Então o espaço está lá e nós temos a obrigação de entender isso. Não precisa mais encontrar o espaço, ele está lá. Então você tem que saber jogar para esse espaço. A gente teve acho que a primeira chance de gol nossa foi com o Marquinhos, numa jogada dessa característica, né? Então, foi assim para esse jogo, às vezes em outros jogos não será assim, e nós temos que encontrar outras soluções, e aí vamos trabalhar para saber fazer isso diferente em cada grau de dificuldade, em cada característica de jogo. John Arias, eu acho que eu nem preciso falar, né? Vocês o conhecem mais do que eu, né? É um jogadoraço. Serna já fez um bom treino, fez pouco, mas fez bom. E dá para a equipe uma característica de desafogo, com condução boa de bola, não se livra da bola, é um jogador que tem isso, e por isso a gente insistiu bastante em trazê-lo aí para o Fluminense. Acha que é um acréscimo importante para o nosso grupo. Mano, Bárbara Mendonça já está... Tá aí Mano Menezes falando sobre essa vitória importante do Fluminense, 1-0 no Maracanã sobre o Palmeiras. Hoje vocês devem ter percebido, se vocês assistiram ao jogo, que o Abel Ferreira não estava na beira do campo, né? Estava cumprindo suspensão, por isso um dos auxiliares do Abel, João Ferreira, foi quem falou com os jornalistas. E a gente apresenta agora para vocês a entrevista. Boa noite. Sim, foi um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques. Temos um elenco muito competente em todas as funções, mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória, lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram, e foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha
coragem, acredita, e foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. A gente está chegando ao fim do primeiro turno. Hoje tivemos uma rodada com as 3 equipes que brigam ali em cima jogando mais ou menos ao mesmo tempo. O Botafogo acabou tropeçando e o Flamengo confirmou a vitória lá na Bahia. Queria te perguntar como é que vocês veem esse campeonato. No ano passado a gente viu uma disputa talvez parecida, mas especialmente entre Botafogo e Palmeiras, com uma larga distância que vocês tiraram. Ao fim desse primeiro turno, como é que você vê essa disputa e esse campeonato até aqui com essas 3 equipes brigando nesse momento? Este campeonato é feito de momentos. Há momentos em que o Palmeiras está superior, outros momentos foi o Botafogo, agora o Flamengo com 2 vitórias seguidas. O importante é andar ali perto, não abrir um fosso muito grande. Mesmo abrindo esse fosso, como aconteceu ano passado, felizmente deu para acabar em primeiro no fim. No fim é que conta, mas para chegar em primeiro no fim é preciso andar lá na frente. Nós vemos este campeonato de jogo a jogo, sabendo a dificuldade, tendo a consciência que não vamos conseguir ganhar todos. Ninguém vai conseguir, é muito competitivo, é muito difícil, viu-se hoje. Mas a nossa ideia e o que lutamos sempre é tentar ao máximo somar os 3 pontos para continuar lá em cima, para que quando as outras competições acabarem, estarmos na luta e dar aquele forcing final, tal como uma corrida de Fórmula 1, a reta final, para fazermos de tudo para chegarmos à frente em primeiro.